Oi, boa noite. Meu nome é Anderson da Rocha Silva, tenho 42 anos. Trabalhava na minha última profissão como motorista de ônibus. Fui da Transportes Estrelas em Marechal Hermes. E por complicações com a saúde, eu vinha ter uma doença chamada Guillain-Barré. E por isso me aposentei como invalidez. Moro no bairro Chacrinha, em Japeri, né? E curso de geografia no segundo período no campus da Tijuca, no Rio de Janeiro. A experiência do curso. Apesar da idade, fiquei muito na dúvida o que seguir, qual curso seguir. Comecei minha vida acadêmica na Universidade Castelo Branco, no campus de Guadalupe, né? No curso de licenciatura de matemática, que não tem nada a ver com geografia. Porém, a faculdade ela resolveu acabar com o campus de Guadalupe e transferir tudo para o campus de Realengo à noite. E eu estava acostumado a estudar de manhã. Para mim, que sou deficiente, a locomoção ficou difícil, pois era longe e muita contramão. De trem ficou difícil entrar, né? Porque aquele tumulto, a hora do rush, geralmente, porque eu tinha que sair de casa às 4 horas da tarde e pela minha deficiência eu não conseguia embarcar no trem no ramal de Deodoro. Aí quando eu tentei ir de ônibus, o trânsito naquela área ali é muito infernal, então ficou difícil de ir de ônibus. E por duas vezes eu tentei ir de carro, né? Apesar da minha deficiência, eu dirijo, ando de bicicleta, essas coisas. Quer dizer, só que o GPS ele me jogou duas vezes para a área de risco. Então foi um dos motivos de eu ter desistido do campus de Realengo. Depois, o que aconteceu? Devido a esses problemas, eu troquei de campus. Fui estudar, troquei de faculdade. Fui estudar na Estácio. Quando eu troquei de instituição, eu fui para a Estácio. Só que a Estácio, ela só tinha curso à distância de matemática. Quer dizer, e eu fiquei uns 6 meses ainda fazendo matemática à distância, mas matemática à distância é complicado. Então, devido a também não ter contato com outros alunos, professores, essas coisas, eu fui perdendo, desestimulando, perdi o estímulo e tranquei a faculdade. Logo assim, é, é, e eu já não estava mais me sentindo atraído pela matemática. Então, nesse período que eu fiquei afastado, eu tinha um colega, tinha um amigo meu, que ele estava terminando já a geografia. Só que ele era uma pessoa que não tinha muitas condições e assim, não entendia muito de informática, de pegar um texto e formatar essas coisas. E por ele estar fazendo geografia, eu comecei a ter que digitar os trabalhos dele. E então era muita leitura que eu fazia com isso. E acabei me interessando pela geografia. Esse meu amigo, ele ia para lá, nós discutimos coisas sobre geopolítica, sobre. Porque a geografia ela é assim, ela explica, ela busca entender como o mundo funciona. E você, né, busca esse entendimento de como o mundo funciona, como funcionam as coisas. É, e tinha muito geopolítica, eu gosto muito de falar sobre política, essas coisas. Aí daí eu falei, pô, realmente é isso que eu quero. Gosto da geografia nesse ponto, né? Estudar
sobre a Terra, sobre, né, o mundo contemporâneo, as coisas que acontecem por aí. Então, o que acontece? Eu achei um curso de geografia presencial na Estácio à noite, no campus da Central do Brasil, lá no Rio Branco, na Presidente Vargas, quer dizer. Então, como a acessibilidade para mim, que sou deficiente, era boa, como pegar um trem, já peguei a Central, demora, né? 1h30. E de lá eu pegava um metrô, né? Já não pagava passagem mesmo. Então, eu fui fazer geografia. E nisso eu comecei a gostar tal. Só que, mais uma vez, acontece o inesperado. A Estácio, ela resolveu suspender as licenciaturas. Para ela não estava sendo um curso rentável, né? Então resolveu acabar com a licenciatura. E para dificultar mais ainda, eu saía de casa mais ou menos 4 horas, só chegava em casa 1h da manhã. Para mim, daqui andando quando eu conseguia, era mais ou menos 10 minutos daqui para a estação. Então, o que eu fazia? Ou eu ia de bicicleta ou ia de carro até a estação, deixava ali e vim embora. Aconteceu disso tudo, da Estácio querer, né, começar a suspender o curso, eu comecei a pesquisar e alguns colegas da própria Estácio estavam indo, descobriram esse curso na Veiga de Almeida, né? Então, pô, você vai lá, tal, me deram o contato do Rodrigo Lobato, e daí, nessa reviravolta, eu acabei indo de manhã, que eu gostava, sempre gostei de estudar de manhã, e fui lá para Veiga, o qual me apaixonei, porque, assim, o coordenador Rodrigo, ele me acolheu muito bem. O Rodrigo é um ser humano espetacular, entendeu? E nisso, nas conversas com ele, eu me animei e no mesmo dia eu consegui me transferir. É o início da faculdade de Campos de Almeida. Como já disse, foi muito bom, positivo. O Rodrigo é sensacional. Sou fã do Rodrigo, né? Foi muito fácil a adaptação. A acessibilidade da Veiga, para mim, deixa um pouco a desejar. Mas eu consigo me virar, né? Eu não sou aquele deficiente dependente dos outros. Eu consigo me locomover, eu uso minha bengalinha e tal, né? O que eu esperava encontrar na Veiga? Pessoas que compartilhassem dos mesmos pontos de vista, a troca de experiência, essa coisa das áreas humanas, pois as exatas é uma coisa, a ideia de ser uma área muito fria, sem contato nenhum, assim. Já a área do humano, o povo é muito aconchegante, né? A troca de ideia. Hoje em dia, sobre a virtualização das matérias, apesar de ser uma tendência do futuro, né? Sabe que agora, depois que acabar essa pandemia, nós iremos ter um longo período ainda de adaptação ao novo momento, um novo jeito de viver, né? E tão cedo não nos livraremos dessa doença, infelizmente. E assim, eu vejo com dificuldade, porque até para mim, fui pego de surpresa, eu tive que arrumar um computador às pressas, e o computador que eu tô hoje em dia, ele não me facilita em nada, ele não tem o Office, essas coisas. E a dificuldade que eu vejo na informatização será a dificuldade com a falta de condição de muitos, né? Como eu tive. Muitos não terão acesso a equipamentos tecnológicos. Eu tenho medo da educação se tornar elitizada, né? Só aqueles que têm condições que poderão ter, e não aqueles que realmente merecem estar ali, conquistar aquele degrau. O que eu espero da disciplina? Como eu já disse, o curso de Geografia nos leva a pensar e observar como funciona o mundo. E essa disciplina tem muito a ver com esse olhar, a disciplina de África,
africanidades e povos indígenas, né? E assim, a africanidade, nós observamos como se constrói essa sociedade dos povos indígenas e dos povos africanos e suas relações. Quanto ao texto, foi bem claro e explicativo, muito boa leitura. Se modificou já o meu olhar, eu já tinha um olhar, essa visão crítica sobre as raças, essa parada que os negros e índios, né, para muitos são só corpos sem almas e sem vida. Sempre foi um pensamento ridículo dessas pessoas que acham que o índio e o negro não são seres, não têm alma, né, não possui o raciocínio, né? E também desconstruiu muito essa coisa sobre o continente africano, que muitas vezes a gente acha África, né? África. Timão e Pumba, agora com os Avengers, temos aí o Pantera Negra, né? E passamos a ver que o continente africano é rico em muitas coisas. A cultura do negro, né? O que me mais fascinou foi a ideia dos africanos, a filosofia, as histórias e o costume. Essa coisa do Ubuntu me tocou muito, né? Que o bem que começa em mim, o bem que começa no outro, vem para mim, volta para mim. E também desmascarar um pouco também, que eu já vinha conversando com colegas meus que fizeram história, sobre essa coisa do índio ser muito romantizada, né? Que você colocar a verdade que muito índio morreu, muito índio foi sacrificado durante a colonização do nosso país, né? E para ajudar nas minhas futuras aulas, eu fiz essa máscara, né? Para colocar a teatralidade, o lúdico. Só que minha mãe gostou tanto que eu, além do africano, eu fiz o índio. Né? Minha mãe pediu para colocar na varanda dela, ela gostou muito. E eu acredito que isso vai me ajudar muito no futuro, né? Para trabalhar com jovens, com os adolescentes, e introduzir a cultura, o estudo sobre a cultura do índio e do negro no ensino, né? Que eu encontrei com a experiência com essas culturas. Encontrei que tem muitos que aprender com esses povos e a partir daí buscar compreender meus futuros docentes. Essas coisas de ancestralidade, tirar esse olhar eurocêntrico de nossas origens, explicar verdadeiramente a história de onde viemos para acabar com o preconceito que aqui empurraram de goela abaixo sobre o nosso povo. Muito obrigado. E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento